Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, e estamos trazendo hoje um review, né? A gente já trouxe aí um review, na verdade assim, tivemos um problema, né, com o canote retrátil aqui, né? Eu me dei muito mal nisso aí porque gastamos aí uma grana em cima desse canote e esse canote simplesmente foi pro saco. E a importadora que traz esse canote para o Brasil, que é a Cossa, né, Bike Parts, simplesmente não me deu garantia, simplesmente, na verdade o canote estava fora de garantia, mas eles simplesmente não quiseram consertar o canote, disse que não tinha condições de consertar o canote, beleza? Então, enfim, todo esse problema desse canote, vou deixar o card aqui em cima. Então a gente precisava substituir esse canote e a gente trouxe aí o RockShox Reverb Axis, né? Aquele canote todo tecnológico aí, porque esse canote anterior, que era o da Magura, também era Wi-Fi. E por motivos de espaço no cockpit, no guidão, né, para os botões, a gente tinha que ser alguma coisa do tipo, né, para não ter mais um cabo subindo para o guidão ali. Então a gente procurou aí alguns canotes e escolhemos aí o RockShox Reverb Axis, que é um canote também Wi-Fi, né, que tem acionamento por Bluetooth, né. Então assim, eu sinceramente já fiz alguns testes com ele, já fiz alguns pedais com eles e estou bem satisfeito com esse canote, diferentemente do Magura que a gente já comentou, beleza? Então vamos fazer esse review, vamos dar essa opinião aí. Eu ouvi muita gente para escolher esse canote, né, e quero passar isso para vocês. Então se inscreve no canal, curte, comenta aí, depois de assistir tudo, comenta aí se você é a favor, não é a favor do canote retrátil, gosta do canote retrátil Wi-Fi, não gosta, comenta aqui, deixa seu comentário e não esquece de compartilhar com um amigo que está atrás, né? Tô atrás de um canote retrátil, então mostra esse vídeo a ele porque é importante ele saber o que é que ele vai ter pela frente, beleza? Então roda a vinheta pra gente trazer o canote retrátil da RockShox, bora! Bom, para vocês terem um visual, né, do canote em questão que a gente comentou aí, que é da Magura, né, vocês tenham em mente isso aqui, né, esse lance aqui atrás, que é justamente a parte eletrônica dele, né. Então assim, aqui é o Magura, esse que deu problema, tá aqui o acionador dele, o botão, tá? Então ele não funciona mais, deu algum problema eletrônico nesse canote que diz que não faz importação de peça desse canote, e, portanto esse canote aqui é lixo, tá? Então assim, antes de comprar o Magura, pense um pouquinho, porque a garantia é uma piada, beleza? Então vamos agora, vou trazer aqui o canote da RockShox para a gente fazer os prós e contras, tá? Visto que é um canote também comprado. Esse aqui foi comprado, então a gente foi lá e detonou. Então vamos ver se a gente detona ou se a gente dá um feedback positivo pro RockShox Reverb Axis da RockShox. Bora! Bom, vamos lá, trouxe a bicicleta aqui para que a gente não tire o canote sai facilmente, né, ele é feito o que a gente mostrou na mão, né, mas enfim, para a gente mostrar mais detalhadamente, trouxe a bike aqui para vocês terem uma ideia, enfim, para ficar mais visível para vocês, tá? Então vamos lá para uns pontos, assim, que realmente ele deixa a desejar, tá? O primeiro ponto é justamente o ângulo aqui, tá? Então assim, se você é aquele cara que precisa de um banco um pouco mais inclinado e etc, isso é um problema. Por quê? Porque essa parte de conexão eletrônica dele, que a gente mostrou também no outro canote, ela limita a angulação do banco, tá? Então é muito importante o bike fitter resolver isso antes de você comprar o canote, tá? Então presta atenção no fit antes de comprar esse canote, porque realmente ele tem um problema aqui de angulação, ele vai bater, tem uma limitação aqui que ele não deixa inclinar, tá? Então se você é aquele cara que precisa daquele banco um pouco mais inclinado devido à angulação do City Tube, né, isso é muito importante, isso depende muito da angulação do City Tube, você não vai ter esse problema, por exemplo, nas bikes XC,
tá? Então, se for um all-mountain, uma bike de enduro, aí sim a gente se preocupa. Porém, com as bikes de XC, não vejo tanto problema assim, porque a angulação geralmente é já para trás e isso aqui vai angular certinho. Então, assim, não deixa de ser um problema, tá? Essa angulação aqui não deixa de ser um problema do canote, porque ela tem uma limitação realmente de angulação, beleza? Outro detalhe importante que eu conversei e eu vi alguns feedbacks era que o banco não ficava tão fixo assim devido a essa conexão aqui, devido a essa parte eletrônica do canote, tá? Aqui não tive problema nenhum com isso, beleza? Então vocês podem ver aí ó, que o banco tá bem fixo aqui, tá? Então assim, a gente já deu uns rolê aí e o banco aqui nem se mexe. Então assim, esse lance de não tem uma fixação boa, esquece. Já vi outros youtubers, outros reviews falando que ele não tem uma boa fixação e para mim não teve esse problema, beleza? Então fixação desse banco aqui não vi problema, tá? Outro detalhe que eu vi também é em relação ao parafuso aqui que não dá o torque certo de Newton. Também não vi problema, nem eu nem o Vini aqui, a gente fez o torque certo aqui. Deu exatamente os 12 newtons que o parafuso precisa, tá? Teve gente aí que quebrou até torquímetro tentando apertar esse negócio. Então assim, também não tivemos problema com isso. Beleza? Uma coisa que quando eu peguei ele na mão, eu achei bem preocupante, né? Que foi o peso dele. Então assim, achei ele bem pesado para ser um canote retrato, tá? Mas na hora que a gente colocou na bicicleta, né, que a gente tirou o canote dela, né, que como a gente tava com o canote da Magura aqui, que não tava funcionando, né, a gente tirou o canote, eu senti na hora da pedalada a bicicleta um pouco mais leve. Então assim, realmente não tem uma comparação, eu não vou ter o peso dela com a Magura e o peso dela com o RockShox. Eu não vou ter o peso dela antes e depois, né? Então eu não tenho um comparativo. Só que no pedal realmente eu senti ela mais leve, mas na mão eu senti esse canote bem pesado. Então ele tem um peso significativo. Se você é aquele cara chato para peso de bike, esse aqui não é indicado para você. Mas por que não é, Luiz? Ele não tem os cabos, beleza. Eu não creio que o cabo interno aqui vai chegar ao peso para modificar o lance, né? O cabo ali vai ser o que? 100, 200 gramas no máximo. Né? Então assim, tem que realmente verificar o peso desse canote. Vou deixar aqui o peso da RockShox, tá? Que ele tem em alguns sites aí, vou deixar aqui o peso dele, beleza? Aí vocês dimensionam aí se vale ou não vale a pena. Sinceramente, mais uma vez repito, na bike não senti tanta diferença assim, inclusive achei ela bem mais leve do que no canote anterior, tá? Bem mais leve assim, na percepção de sentir ela mais leve, beleza? Bom, tava falando dos pontos negativos, tá, do canote, então a gente já citou alguns aí. Primeiro, o lance de inclinação aqui do banco, tá? Então verifique no Bike Fit. Segundo, o lance da fixação do banco, que sinceramente é um ponto neutro aí. Para mim não tive esse problema aqui, o banco tá bem fixo, tá? E não tive nenhum problema de tipo fazer uma manobra mais apertada e o banco virar. Não tive esse problema, beleza? Então esse do parafuso eu vou deixar neutro, mas enfim. Outro ponto é o peso, achei o canote bem pesado, apesar de que no pedal achei a bicicleta um pouco mais leve, tá? Então agora vamos para os pontos positivos do que eu achei desse canote, tá? E verificando que a gente já testou aí o Fox Kashima, né? Que é a cereja do bolo aí para todo mundo acha que o Fox Kashima aí é realmente um canote sensacional, né? É o famoso quebra-nozes, tá? Então a velocidade que ele sobe é realmente um problema para mim, eu não gosto, tá? Então o Fox Kashima, no meu ponto de vista, ficou atrás desse aqui na funcionalidade, beleza? Vamos falar mais detalhadamente desse lance aqui, desse sistema, né, que a RockShox junto com a SRAM trouxe para esse canote. É muito bom e muito preciso. Então depois eu mostro o botão para vocês, mas ele tá aqui, ó, dá para ver ali na minha mão. Então ele tá com o botão acionado aqui, a gente desce ele sem problema nenhum. Com o seu peso é mais fácil, né, do que eu fazendo aqui na mão. Então desceu, desce de boa, tá? Clicou no botãozinho ali, ele vai de boa. O que eu mais gostei é a resposta dele, tá? Então assim, lembre-se que isso é um componente eletrônico. Então, ó, você tem uma certa
rapidez ali. Cliquei cá, já subiu o banco, então não tem o delay, né? O Magura é um delay horrível, né? Você clica e ele demora a ser acionado. Então, além de não ter a garantia, além de não ter um suporte, né, ele ainda, mecanicamente falando, ele é horrível, tá? Não tem essa velocidade que o Axis aqui da RockShox tem, tá? Eu não sei se vocês perceberam na outra vez que eu acionei, né? Se eu der um toquinho de nada, ele não sobe todo, tá? Então essa é a diferença para o quebra-nozes da Fox, tá? O quebra-nozes você acionou, ele vem embora assim, ó. Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. E tchau, quebra-nozes, né? O quebra-nozes vocês estão entendendo a referência, né? Então ele pode ser feito assim, então você pode acionar, ele vem rapidamente para cima, ou você pode dar um toquinho aí e ir subindo aos poucos, como eu fiz agora, tá? Então essa resposta eletrônica desse canote é fantástico e funciona muito bem. Bom, outro ponto interessante de comentar com vocês é justamente o Axis em si, tá? Essa bicicleta aqui tem o GX Axis, que não é o T-Type, é o primeiro GX que a SRAM lançou, tá? Então, assim, a facilidade que tem, né, das baterias, as baterias são iguais, então, assim, não vejo problema, por exemplo, para carregar, né? Então, assim, se eu tiver um problema, por exemplo, de esquecimento, que eu nunca aconteceu isso, mas eu já vi gente esquecer isso aí, virou até meme, né? De carregar o câmbio, a bateria do câmbio. Então você esqueceu, aí você tá lá no meio do pedal, o câmbio para de funcionar, e para mesmo, né? Porque você não carregou, e daí você vai fazer o que, né? Então você tem aqui a facilidade de você deixar o canote alto, né? Já que, sei lá, um XCM não tem tanta necessidade do canote, tá? Já vou falar sobre as funcionalidades do canote. Então você tira daqui, bota no câmbio, seu câmbio volta a funcionar. Essa compatibilidade aí é muito interessante. Então se você já tem um grupo Axis, você vai se interessar por ter um canote também da RockShox Axis. É bem interessante a compatibilidade entre eles e a conversa, tá? Então eles conversam aí, se você colocar no aplicativo, lógico. Então isso é uma coisa interessante também. O equipamento Axis, sim, além de funcionar muito bem, esse lance de compatibilidade de câmbio com canote é muito interessante. Então temos aí de legal a responsividade, né, do sistema, ou seja, você dá um toquinho, ele sobe um pouquinho, dá um toquinho, aperta mesmo, ele sobe tudo, né? A responsividade e o funcionamento é muito interessante, né? Temos aí a compatibilidade com o sistema Axis da SRAM, tá? Então isso também é bem interessante. Temos a limpeza da bicicleta, ou seja, não vai nenhum cabo interno, também não vai nenhum cabo a mais ali no cockpit, tá? Então você deixa a bike um pouco mais clean, né? Tem gente que não liga para isso, mas tem gente que liga, tá? Então isso é interessante também de se falar, beleza? Então você simplesmente coloca o canote aqui, coloca o botão aqui, acabou. A instalação está realizada, é só fazer o bike fit para regular o banco e foi, beleza? Então essa facilidade também de instalação é um ponto positivo aqui para o canote Reverb Axis da RockShox. Então é um ponto positivo também, tá? Falei que ia mostrar o botão, tá aqui o botão ó, atrás do botão da suspensão, tá? Ele vem aqui atrás, tá? Sem tocar, então ele tem o espaçamento dele aqui, então sem problemas. Então tá aqui o botãozinho aqui que vai acionar justamente o canote da RockShox. Então vocês viram aí o botão bem clean e bem tranquilo ali, né, de utilizar o botão, tá? Então assim, temos ali no cockpit os freios, o manete dos freios, o manete da suspensão, né, dianteira e traseira, e também o câmbio, que também é eletrônico, é o Axis, como a gente já falou, beleza? Então deixa o cockpit ali bem clean, só praticamente com as travas da suspensão e os freios, tá? Então recomendações, né? E aí, Luiz, será que vale a pena ter gastar uma grana nesse canote, né? Sinceramente, se não faz falta para você um canote, se você já andou de canote e você não vê tanta necessidade, eu acho que realmente não precisa, tá? Mas é um item de segurança, queira ou não, porque você vai baixar, né, o centro de gravidade da bicicleta e você vai ter mais controle sobre a bicicleta em descidas e em rampas e em qualquer tipo de singles, tá? Então assim, você
vai se tornar um ciclista mais seguro com o canote retrátil nesse tipo de terreno. Se você não pratica esse tipo de atividade, né, por exemplo, XCO, você só vai para a área do XCM, não vejo realmente tanta necessidade. Além do mais, é um item caro, tá? O RockShox é um item caro por ser Axis, por ser eletrônico, beleza? Mas eu consigo comprar um canote um pouco mais barato que tem a durabilidade e o funcionamento de um RockShox. Eu acho difícil, tá? Pelo preço um pouco, você vai pagar aí de diferença R$2.000 mais ou menos, beleza? E a durabilidade eu acho que vai ser comprometida aí. A gente tem sim canotes legais, a gente já testou aqui canotes da Centec e da X-Fusion, inclusive a gente gosta bastante dos canotes da X-Fusion, tá? A gente já testou canote da Magura, que a gente falou aí pra vocês, tá? A gente já testou canote da Quest, né? Então, enfim, a gente tem meio que um know-how aí para falar disso. A gente já testou também canote da Fox, que a gente falou aí do quebra-nozes. E em relação a isso, se você colocar em cima da mesa aí, qual você escolheria? Qual o Luiz escolheria? Vamos dizer assim, sem ver o preço, tá, gente? Porque realmente o preço faz toda a diferença, beleza? Eu realmente escolheria esse aqui, tô bem satisfeito com esse canote e não vi problemas, e os problemas apontados aí aqui para mim não teve grandes proporções, né? Não tivemos grandes problemas com ele, como a gente falou, aquele lance lá do parafuso, ok, o lance lá da fixação do banco também não tivemos problema, e o que pegou aqui é uma bike de XC, então a angulação deu de boa sem encostar aqui, mas repito, verifique antes de comprar, confie se vai ter que angular aqui o seu banco, porque a mobilidade desse banco aqui é comprometida pela bateria aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Então, sinceramente, entre um Fox Kashima e um RockShox Reverb Axis, eu iria de RockShox Reverb Axis, a opinião minha, tá? Mas o preço é muito caro, realmente, é um preço bem caro para um canote retrátil, e eu repito, verifique se realmente é do seu interesse e é do seu pedal principalmente ter um canote retrátil. Se você só pratica XCM, não vejo tanta necessidade de um canote retrátil, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Review aí, alguns detalhes a mais aí que a gente trouxe do RockShox Reverb Axis, tá? Se eu deixei de falar alguma coisa, não esquece de comentar. Não esquece também de se inscrever no canal, curte, comenta aí se eu deixei alguma coisa. Comenta se tem dúvidas sobre esse canote e também não esquece de compartilhar com um amigo, beleza? Fico por aqui com mais esse review aqui no Bora News para vocês. Até a próxima, povo. Tchau!